Hoje nós vamos falar de storytelling e eu quero te apresentar basicamente em duas partes nesse vídeo uma maneira de você apresentar histórias, contar histórias no seu conteúdo, de forma que isso te conecte com quem está ouvindo e ao mesmo tempo mostre para as pessoas a sua autoridade, construa a sua reputação e com isso as convença a não só te ouvir constantemente, mas também se tornarem clientes dos teus produtos, que no fim das contas é para isso que nós fazemos propaganda. Então, vamos começar pelo primeiro ponto. São dois, é muito simples de você entender isso que eu vou falar aqui, eu espero, se eu conseguir, for capaz. Primeiro ponto, você precisa contar uma grande história com a somatória de todos os seus conteúdos. E essa grande história, ela precisa ser uma história tua, mas que seja a parte da tua história que é comum a outras pessoas que te ouvem. Te dou um exemplo comigo mesmo. Eu comecei em 2018 e eu sempre estou contando essa história da jornada do cara que começou no digital em 2018, fez e foi aprendendo e foi descobrindo tudo que tinha que fazer, fez isso por causa da família. Em 2018 eu comecei, fazia mais ou menos. No final de 2019 conheci a minha esposa e em 2021 a gente teve, ela engravidou do primeiro filho. E de 2019 para frente, todo o meu esforço foi construir um negócio para eu poder sustentar minha casa sem precisar de um chefe, podendo trabalhar de casa, podendo escolher a hora de trabalhar, podendo escolher a hora de acordar, a hora de dormir. Basicamente, poder de escolha. Isso que chamam de liberdade, inclusive, é poder de escolha. Poder escolher o que você vai fazer. E essa história que eu conto, veja que eu apresento esse enredo que ele é comum a mim e a todos que me ouvem que também querem ter um negócio no digital em moldes semelhantes. A minha história, eu queria fazer isso sem precisar ter altos custos, uma equipe enorme, um escritório, reunião, burocracia, processo complexo, esse tipo de coisa que envolve a gestão de uma grande empresa. Então você vai apresentar essa grande história que não tem como você apresentar ela num conteúdo só. E não tem como as pessoas fixarem essa história com um vídeo só, com um post só, qualquer coisa do tipo. Você precisa saber que vai ser a união, é o tempo das pessoas te acompanhando que vai construir essa história e fazer com que elas se identifiquem não só com você, mas elas percebam que se identificando com você, elas conseguem chegar onde elas querem chegar. Então a tua história, ela precisa fazer um contraste entre o lugar que as pessoas estão e você estava e o lugar onde elas podem chegar e você já chegou. Este é o melhor jeito de você construir um enredo que leve as pessoas a comprarem de você. E aí existe um segundo ponto. Se essa história ela é uma grande história contada na somatória dos conteúdos, existe os pequenos episódios que são contados a cada conteúdo. E cada post, cada vídeo, cada peça de conteúdo tem que trazer um episódio específico dessa grande história, que junto com ele ou traz uma lição ou traz um meio de ação, uma forma das pessoas agirem. A lição, geralmente, é uma lição de consciência. Você sai com a consciência maior. Ouça a história da formiga e da cigarra, e a lição que sai é: bom, se você não trabalhar, você não vai se dar bem na vida. Basicamente essa é a lição da cigarra da formiga, eu acho, né? Então, esses contos de fadas, essas fábulas, elas têm uma lição de aumento de consciência. Expandiu a consciência. Depois que eu vi aquela história, a minha consciência está diferente. Agora, você também pode fornecer uma forma de fazer as coisas. Do tipo, olha, sai daqui, inclusive vou te fornecer uma forma agora, daqui a pouco. Sai daqui e faz isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo outro. E você deve ter um resultado esperado determinado, esse resultado X aqui. Não é assim que se vendem os produtos, geralmente no marketing digital? Olha, se você fizer o meu curso e fazer isso aqui depois, você pode ter expectativa de ganhar isso aqui e de ter esse resultado. Então os pequenos episódios, eles servem para você ir complementando
enriquecendo cada vez mais esse grande enredo, só que a cada episódio você dá uma pílula de utilidade para as pessoas que estão te ouvindo. E essa pílula de utilidade é que mantém elas voltando frequentemente para te ouvir. E assim, vamos lá, duas coisas muito importantes antes da gente ir para a parte prática. A primeira delas é: as pessoas precisam te acompanhar por algum tempo antes de comprarem de você. Não é um vídeo que uma pessoa vê, não é um post que ela dá um like, é um conjunto de conteúdos que ela acompanha e que soma em algum tempo de tela que ela gastou com você. Então é como se estivesse criando um relacionamento que ele vai ganhando tempo e eventualmente essa pessoa aceita um compromisso contigo que é comprar um produto teu. E para criar esse relacionamento contigo, você pode pensar no conteúdo como um complemento uma coisa da outra. Eu gosto de pensar assim, olha, o Instagram é um local onde eu vou apresentar pequenas anedotas, pequenas historinhas, pequenos episódios da minha vida que trazem uma pequena lição para as pessoas de expansão de consciência. Basicamente isso. De vez em quando eu vou tentar colocar uma coisa prática ali no meio, mas o principal é entreter elas com uma pequena história. Já o YouTube é o lugar onde eu vou fazer uma pequena aula. Eu vou chegar aqui, eu vou tentar explicar um assunto específico da forma mais simples e mais rápida possível para que essa pessoa saia daquele vídeo e ela consiga executar alguma coisa. Às vezes, eu vou trazer aqui um pouquinho de lição de consciência e não vou dar nada prático, mas dificilmente isso vai acontecer no YouTube. Por quê? Por uma natureza da plataforma. O Instagram é uma plataforma com muito mais, vamos dizer assim, ela foi mais formada psicologicamente para você se entreter. E o YouTube tem uma chance, ele traz uma oportunidade maior de explicar coisas, de ensinar. As pessoas têm mais disposição de vir aqui e aprender alguma coisa do que no Instagram. Então eu gosto de pensar nesse complemento entre essas duas plataformas, porque de forma bem concreta, você pode chegar no Instagram e apenas contar histórias, episódios da sua vida, e no YouTube você pode trazer uma forma de fazer algo, como fazer alguma coisa. E aí existe, eu anotei assim, ó, duas perguntinhas que você vai responder, vai fazer uma listinha, e elas vão te ajudar a organizar tanto a história macro que você vai contar ao longo de todo o teu conteúdo, quanto cada episódio que você vai apresentar. A primeira pergunta é a seguinte: onde eu estava e onde eu cheguei agora que é interessante mostrar para as pessoas? Essa pergunta ela é um tanto capciosa. Por quê? Porque é o seguinte: primeiro, toda história tem contraste. Então, onde você estava e onde você chegou hoje tem que ter um contraste do tipo, aqui era pior e aqui é muito melhor. Então você precisa conseguir descrever como era esse lugar e como é esse daqui. E você precisa descrever a si mesmo interiormente nesse lugar e nesse daqui, e exteriormente, do tipo, exteriormente, eu tinha menos dinheiro, agora eu tenho mais dinheiro. Eu não tinha uma casa, agora eu tenho uma casa. Eu não tinha um computador, agora eu tenho um computador. Isso é o exterior, as coisas de fora. Mas interiormente eu vivia estressado e ansioso. Eu vivo feliz e tranquilo. Eu vivia com medo do futuro. Agora eu tenho coragem porque eu fiquei mais forte, mais inteligente. Então você vai fazer um contraste, e ele é sempre assim. Aqui era ruim, aqui é bom. Então você vai mostrar tudo que era ruim lá atrás e mostrar tudo que é bom agora. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. E tem que ser exterior e interior. Não basta um dos dois. Não dá para você só falar dos seus dramas interiores, mas não ter resultados visíveis para as pessoas. E também não dá para você só ficar mostrando um monte de resultado visível, mas não apresentar algum drama interior, porque isso enfraquece você como personagem. Diga-se de passagem, tudo isso que eu estou te falando, você encontra nesse livro maravilhoso que é A Anatomia da História, beleza? A Bíblia dos Roteiristas. Agora, existe um segundo ponto muito importante nessa pergunta. Talvez você não tenha chegado num lugar que te parece interessante de apresentar para as pessoas. Então o que você vai fazer? Você vai imaginar esse lugar. E aí você vai começar a contar para as pessoas que você está tentando chegar lá. E ao invés de você aparecer e se posicionar como alguém que já chegou e sabe mostrar o caminho para trás, você vai aparecer como alguém que é parecido com a pessoa que está do outro lado da câmera e que também está se esforçando para chegar lá. De qualquer forma, vai funcionar
se você for para a segunda pergunta, que é basicamente quais são os marcos dessa história e quais são os obstáculos que eu tive que superar ou estou tendo que superar para chegar naquele lugar. Então, quando você descreveu o lugar que você saiu, descreveu o lugar que você chegou, ou que você está saindo e que você quer chegar, você vai precisar começar a descrever cada obstáculo que aparece no caminho e o que você fez ou está fazendo para superar. Você vai fazer uma lista dessas coisas. Você vai sentar, vai pegar um caderninho e você vai descrever esse lugar primeiro. Depois você vai descrever esse outro lugar, mesmo que você tenha que imaginar ele. Aí você vai descrever como você está interiormente e exteriormente aqui, e depois como você está interiormente e exteriormente aqui. E por fim você vai colocar cada marco, cada obstáculo que tem entre um lugar e outro. E tudo isso junto, vai fazer com que quem te ouve também se imagine ou imagine-se em pedaços dessa história e aí perceba, opa, vale a pena acompanhar essa pessoa aqui, porque ela está vivendo a mesma história que eu. Ela está vivendo o mesmo enredo que eu. E é isso que faz com que as pessoas fiquem no teu conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, se você achou que isso aqui te ajudou, você vai gostar de estar na minha escola, a OPB School. É a única escola de One Person Business do Brasil, onde nós temos uma ementa com disciplinas para você aprender tudo o que precisa para ter um negócio sozinho. Sair do zero e viver desse negócio sem precisar de equipe. É a única escola que faz isso, é a única formação completa. Eu criei ela para você não precisar comprar mais nenhum curso de marketing digital. Clica no link da descrição porque as matrículas fecham muito em breve nos próximos dias. Eu te vejo por aí.